Pessoal, falta menos de um mês para as eleições. Para esclarecer as principais dúvidas dos eleitores, eu recebo aqui no estúdio o secretário judiciário do TRE do Rio Grande do Sul, Rogério Vargas. Tudo bem, Rogério? Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Boa tarde, obrigado por aceitar nosso convite aí. A gente achou que hoje teria um candidato, o candidato resolveu não vir, né? E abriu um espaço. Bom, vamos aproveitar para fazer alguma coisa útil com o espaço, né? E tirar as dúvidas dos eleitores. Imagino que o senhor já tem ali um rol das principais dúvidas. Existe isso ou não? Existe. O que está na ponta? Qual é a maior dúvida do eleitor gaúcho? A maior dúvida, muito vinculado a como justificar o voto se não puder ir no dia da votação, que é um procedimento bastante simples. Basta o eleitor se dirigir a qualquer sessão eleitoral, preencher um formulário de requerimento de justificativa eleitoral e estará apto a justificar cumprindo a sua obrigação. As pessoas ainda têm dúvidas sobre isso. As pessoas têm muita dúvida sobre isso. Também outra questão bastante recorrente é se eu posso votar em trânsito. É possível, desde que o cidadão, o eleitor, tenha se inscrito para votar em trânsito. Havia um prazo até 23 de agosto. Tem que se inscrever antes, então. Tem que se inscrever antes. Vamos exemplificar. Eu voto no Rio Grande do Sul. Se eu viajar para outro estado, eu quiser votar, eu posso votar apenas para presidente, não é isso? Sim, essa é uma modalidade. Também é possível, nesta eleição temos uma novidade, se nós dirigirmos dentro do estado do Rio Grande do Sul, em cidades que tenham mais de 100 mil habitantes ou nas capitais, é possível, dentro da unidade da federação no qual o eleitor faz parte, ele pode votar em todos os cargos. Se ele for para outro estado, aí sim só é possível votar para presidente da República. Mas tem que se cadastrar antes. Teria, não dá mais tempo, né? Exatamente, teria que ter se cadastrado antes, até o dia 23 de agosto, para exercer essa faculdade que a lei permite. Eu estava olhando os dados do TRE, dia desses, aliás, do TSE, é muito grande o número de pessoas que justificam os votos, pessoas que não têm condição de votar, estão fora do seu domicílio eleitoral, como se diz, né? E muitas delas, inclusive, deixam de justificar e pagam a multa. Para quem não votou, não justificou porque perdeu a data lá, ou perdeu o título, deixou para depois, acabou não fazendo e agora pode votar, mesmo que ele esteja ilegal ou irregular ali com alguma pendência ao TRE? Pode votar. Só não poderá votar se porventura ele não votou nem justificou nas últimas 3 eleições. Compreendido que cada turno é considerado uma eleição. Se não votou nas últimas 3, o eleitor pode ter sido excluído do cadastro eleitoral. Sim. Aí realmente não será possível votar. Mas se não votou na última eleição e não justificou, é possível votar nessa eleição. Lembrando que ele tem uma pendência com a Justiça Eleitoral e é muito importante que ele vá a uma zona eleitoral e tente regularizar sua situação. Não agora, porque o cadastro está fechado, tendo em conta as eleições, mas após o primeiro turno das eleições é possível fazer a regularização. Olha aqui, ó, eu já baixei aqui, ó, o meu título de eleitor aqui, já baixei o aplicativo do e-título, tá lá no qualquer loja da Apple, né, da Apple, de qualquer sistema operacional de celulares, pode baixar, né? É o e-título. Para que serve o e-título? O e-título é uma modalidade de título eleitoral para facilitar a vida do eleitor. E ele tem uma grande vantagem. Se já tiver o eleitor feito a biometria, o e-título serve como documento oficial. Não é preciso levar nenhum outro documento para ir votar. Se porventura não foi feito ainda a revisão biométrica, o eleitor não fez a biometria, o e-título serve como título eleitoral, mas ele deverá apresentar um documento oficial com foto para votar. Daqui a pouco eu quero lhe perguntar, se der tempo, sobre a questão da propaganda eleitoral, como que as pessoas, essa propaganda que chega por SMS ou WhatsApp, né, tem muito abusado, cabo eleitoral que manda, não te conhece, manda, voto fulano, Beltrano, é algo que não pode, não é verdade? Mas já quero falar disso. Antes de se ler, por favor, aqui, perguntas, nossos espectadores estão em casa aí e estão com dúvidas. Por exemplo, perdi o prazo do cadastro biométrico obrigatório, ainda dá tempo de regularizar e votar em outubro? Telespectador de Venâncio Aires. Não, se houve revisão biométrica no município deste eleitor e ele não participou, ele está excluído do cadastro eleitoral, ele não poderá votar nessas eleições. Após a realização de porventura do segundo turno, ele pode se dirigir a um cartório eleitoral e fazer uma nova inscrição eleitoral para regularizar a sua situação.
Então, quem fez perdeu o prazo do cadastro biométrico nas cidades onde já foram feitos os cadastros biométricos. Onde né? houve revisão biométrica. Sim. Porque, por exemplo, Porto Alegre está fazendo o cadastro biométrico, mas não há revisão biométrica, não é obrigatório fazer. As pessoas estão se dirigindo ao cartório eleitoral, não neste momento, mas até dezembro, até maio foi feito, mas não era obrigatório. Portanto, quem não fez não perderá o seu título eleitoral. Outra pergunta, se eu estou em trânsito, eu posso votar nos cargos do Legislativo? Isso que já está, o senhor já explicou na questão anterior, né? O telespectador do Cassino, se ele está em trânsito, eu posso votar nos cargos do Legislativo dentro do Rio Grande do Sul, sim, como você falou, mas deveria ter se inscrito antes. Até o dia 23. E para se sair do Estado, também pode, desde que tenha feito a inscrição antes, senão não tem que justificar. Exatamente. Tá. Onde denunciamos casos de candidato, caso o candidato faça algo de errado nas redes sociais. É o assunto que eu queria, o telespectador de Viamão. A gente recebe ou SMS ou principalmente o WhatsApp de número desconhecido de um grupo. Normalmente quem vai fazer propaganda no candidato cria um grupo, aí põe o telefone, não é que sabe o meu telefone ou o seu, ele pega um número ali, pelo número mesmo, 9991, 9992, 9993, 99, e vai embora, pega milhares de telefones, mandando a rodo, assim, mensagens. Isso pode ou isso não pode? A propaganda por meio de mensagem SMS é permitido, desde que o candidato tenha conseguido voluntariamente esse telefone do eleitor. O eleitor tenha fornecido ao candidato esse telefone. É proibido por parte dos candidatos comprar cadastro de números de eleitores. É um ilícito eleitoral. Mas também todas as mensagens dos candidatos devem vir, é um requisito legal que venha com a possibilidade de ser retirado deste cadastro. Se não houver essa possibilidade, se o eleitor manifestar a intenção de não mais receber e não for atendido em 24 horas e, porventura, receber outra mensagem, para cada mensagem recebida, o candidato pode vir a pagar uma multa de R$100. O SMS também, embora o SMS também, o uso do SMS, do WhatsApp seja permitido, ele também não pode, o eleitor ser compelido a receber. E o WhatsApp não pode ser usado como mensagem. Essa transmissão a rodo não é permitida. Se isso porventura acontecer, o responsável pelo grupo do WhatsApp pode vir a sofrer sanção, e a sanção eleitoral varia para essas situações entre R$5.000 e R$30.000. Deixa eu fazer uma pergunta sobre a segurança das urnas. Muita gente questiona, e já foi amplamente debatido, né, que a urna em si é segura, enfim, não há como burlar, embora todo sistema eletrônico possa ter, sim, de uma maneira ou de outra, que desde que alguém criou aquele software e alguém tem acesso a ele, isso pode ser, de certa maneira, através de vários métodos, apesar das camadas de proteção, pode ser vir a ser burlado, mas é bem difícil, né? Deixa eu tirar uma dúvida específica, a transmissão dos dados, do cômputo dos dados, dos votos lá da zona eleitoral, para a sessão eleitoral, para a zona, e para os TREs e TSE. Toda essa linha de transmissão, alguém fora do TSE deve ter acesso a isso, o TRE, né? São empresas que prestam serviço para o TRE e o TSE. O que existe de segurança nessa linha de transmissão de dados para impedir que alguém entre no sistema lá e altere já os dados depois de computados, ou a caminho do TRE ou a caminho do TSE em Brasília? Pois não. Olha, lembrando que essa eleição faz 22 anos que a urna eleitoral vem sendo usada, desde a eleição de 96. Desde 96 até hoje, nós nunca tivemos nenhum caso de acesso por hacking, seja na transmissão, seja em qualquer situação, nesses 22 anos. Qual é a segurança que o Tribunal Superior Eleitoral traz para a sociedade brasileira? A transmissão não é pela internet, é por uma linha dedicada, exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral. É uma VPN que se chama, é uma linha fechada de uso exclusivo da Justiça Eleitoral, não é a internet normal. Isso aliado a um grande número de proteções que não só a urna eletrônica possui, mas todos os sistemas também. A urna eletrônica tem 8 camadas de segurança, bem como as linhas de transmissões. E isso é formado por mais ou menos 25
mecanismos de defesa e de controle. Há uma sobreposição de segurança. A urna eletrônica em si não tem como ser violada porque ela não está ligada na internet e ela não tem sistema de wireless, por exemplo, não tem acesso remoto nenhum. Sim. E a transmissão é fechada por meio do Tribunal Superior Eleitoral, que tem uma linha dedicada em todo o Brasil para que essa transmissão seja feita com a maior segurança. E lembrando que também os dados enviados pelos tribunais e por cada urna, eles são criptografados. Há todo um embaralhamento de dados que somente os sistemas da Justiça Eleitoral têm condições de decodificar e transformar no resultado que espelha a realidade. E para o eleitor é muito fácil, inclusive tem um aplicativo no Tribunal Superior Eleitoral que se chama Boletim de Urna na Mão. É possível baixar também em qualquer loja de celulares, que permite o eleitor, por exemplo, ao final do dia, ele tirar uma foto do boletim de urna, aquele que é emitido na zona, e depois verificar se aquele resultado é o mesmo que o Tribunal Superior Eleitoral está publicizando no site. Com esse mecanismo, qualquer cidadão pode fazer a sua própria auditoria. Rogério, muito obrigado. Obrigado. Pelos esclarecimentos. Tá obrigado, bom? Obrigado e boa eleição para o senhor e a sua equipe. Olha, gente, lembrando que amanhã a gente retoma a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Ao vivo, aqui no estúdio, o governador e candidato à reeleição, José Ivo Sartori, do MDB. SBT-RS, eleições 2018.